Meus amigos, boa tarde para você que está chegando comigo, amigos do canal JS TV. Duas grandes notícias na equipe do Remo nesse dia 2 de janeiro de 2026. Mas antes de qualquer coisa, peço para você para deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, sempre chegando com um mundo de informações para deixar você super bem informado aqui no JS. Então deixa o seu like, inscreva-se, porque você ajuda muito aqui o nosso crescimento, tá bom? A notícia boa do dia é que o Kaique, zagueiro Kaique, um dos principais jogadores aí do acesso da equipe do Remo para a Série A do Campeonato Brasileiro, Kaique Almeida, ele permanece na equipe do Remo, cara. Porque ele tinha propostas, ele tinha conversas bem adiantadas, inclusive ele teria que se apresentar, né? Teria que ir lá para Mirassol, para o interior de São Paulo, para poder fazer exames, e não foi. O Kaique quis permanecer na equipe do Remo para a próxima temporada, tá? Acabou recuando na negociação e o Remo acabou anunciando a renovação do contrato. O Kaique Almeida, titular da reta final da campanha do acesso para a Série A desse ano, tá? Ele pertence ao Fluminense, que o emprestou novamente para o time azulino aí por mais uma temporada. Natural do Rio de Janeiro, o defensor de 20 anos chegou ao Leão Paraense em junho de 2025. Pelo clube ele foi titular nos primeiros jogos com o então técnico Antônio Oliveira, mas foi alvo de críticas da torcida após falhas contra a Ferroviária pela 20ª rodada. Porém, ele voltou a figurar no time com Guto Ferreira sendo titular na reta final da Série B e peça importante na subida de divisão, tá? A sequência aí de Kaique no Remo era de interesse da diretoria, mas ficou distante após a contratação de James pelo Fluminense, já que o clube carioca envolveria o zagueiro de 20 anos no negócio, tá? Com a equipe paulista. Porém, com a apresentação marcada no último final de semana, o defensor foi convencido pelos remistas a desistir do acordo para poder continuar vestindo a camisa azulina por mais uma temporada. Acertado agora com o Leão até o fim da temporada, o zagueiro falou ao site oficial do clube sobre o novo acordo firmado e disse o seguinte, ó: estou muito feliz com a renovação. Isso representa uma valorização profissional. Agora vamos trabalhar ainda mais para representar bem o Remo nessa temporada, que promete ser muito mais difícil, disse o Kaique. Muito mais difícil, né? Muito mais difícil. O jogador se reapresentará nesse sábado aí no CT do Retrô, em Recife, onde o elenco do Remo faz a pré-temporada visando já as competições desse ano, tá bom? E conforme nós trouxemos aqui com exclusividade, muita gente desdenhou, sacaneou, achou que a gente estava inventando. Não, cara. Ídolo do Paysandu, Iago Pikachu, vai jogar no Remo nessa próxima temporada, cara. Ele que estava lá no Fortaleza, tem 33 anos, o contrato do atleta, né, onde atuou lá no Fortaleza, onde ele atuou por 5 temporadas, era válido até o dia 31 de dezembro, então chega na equipe do Remo livre no mercado o Iago Pikachu, tá? Ele atravessou a Almirante. Essa é a expressão usada no Pará sempre que um jogador que atuou no Remo Paysandu se transfere para o rival, já que os estádios das duas equipes, Curuzu e Baenão, né, ficam bem próximos, estão em lados diferentes na Avenida Almirante Barroso. Foi o caso de Iago Pikachu, agora ex-ídolo bicolor. Acho que quando ele faz esse movimento, já deixa de ser ídolo, né? Esquece, não tem como você fazer esse movimento e continuar com a idolatria ou de um lado ou do outro, né? O contrato do jogador com Fortaleza, onde atuou por 5 temporadas, era válido até dia 31 de dezembro. Pelo Leão do PC, atuou em 286 partidas, time que mais vestiu a camisa, marcou 61 gols, concedeu 35 assistências, 2 Copas do Nordeste, 3 campeonatos cearenses. E durante os anos, né, que esteve lá no Fortaleza, saiu de forma breve para atuar no Shimizu Pulse do Japão, onde atuou por apenas 12 partidas, retornando ao time cearense logo em seguida, tá? Antes ele já tinha jogado 253 jogos com a camisa do Vasco, se tornando o jogador que mais vestiu a camisa do clube carioca em todo o século XIX. Tá bom? Em todo o século XIX, ele foi o jogador que mais tinha vestido a camisa do Vasco da Gama. Lembrando que ele é formado nas categorias de base da equipe do Paysandu, onde jogou desde o Sub-15. Né? Iago Pikachu estreou pelo profissional em 2012 e atuou em 4 temporadas na equipe bicolor, onde fez 220 jogos, 62 gols e conquistou um Parazão, tá? Ele deixou o clube em 2015. Então, assim, vai se movimentando cada vez mais a equipe do Remo para essa temporada, vai buscando alguns reforços, vai trazendo alguns jogadores, tá se movimentando, trouxe o Juan Carlos Osório, acertou já um empréstimo que nós trouxemos aqui também com exclusividade do lateral direito lá do Grêmio, né, o João Lucas, que inclusive teve boa passagem pelo Flamengo, enfim, estava no Cuiabá,
Então o Remo vai montando uma cara, o Remo vai montando uma equipe, o Remo vai tentando de alguma forma fortalecer o seu elenco, estuda a contratação do Thalisson também, tá em viés, outro ex-Paysandu também, o Thalisson, enfim, então o Marcos Braz, que deve permanecer para as próximas temporadas, ele acaba de alguma forma se movimentando mais forte no mercado para que o Remo possa chegar fortalecido, tá? Esse trabalho de renovação aí do Remo, né, e de contratação de novos atletas, ele ficou um pouco prejudicado por conta da dificuldade que teve em encontrar um técnico. Não da dificuldade em encontrar um técnico, mas na demora em definir a situação do Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira virou uma grande novela, se ia renovar, se não ia renovar, enfim, ele acabou de alguma forma não renovando, então teve que ir no mercado, aí tentou o Cuca, tentou outros treinadores e acabou surpreendendo, né? Um nome que pouco se falava, surpreendendo, que foi o Juan Carlos Osório, tá? Ex-treinador aí do São Paulo, experiente, chegando para jogar no Remo nessa temporada. Então, assim, mediante as possibilidades, mediante aquilo que o Remo pode fazer aí no mercado, tendo em vista um time que alçou a elite do Campeonato Brasileiro esse ano, vai contratando, vai se reforçando. Eu acho que ainda precisa de algumas peças importantes. Trouxe o Thiago Pikachu, mas eu acho que precisa de jogadores ofensivos mais contundentes, né? Particularmente eu não gostei da contratação do Carlinhos, que a gente conhece muito bem o Carlinhos de Flamengo e de Vitória. É um jogador problemático, é um jogador que, vamos dizer, que não conseguiu performar desde a sua saída lá do Nova Iguaçu, né? Mas a gente espera que pelo menos na equipe do Remo ele possa reencontrar, né, o seu bom futebol e reencontrar uma boa temporada, mas eu não considero que ele seja ou tenha que ser o camisa 9 do Remo. Acho que o Remo precisa ir para o mercado para contratar um camisa 9 de mais peso, mais contundente, mais experiente, que possa impor respeito nas defesas adversárias. Mas tô gostando do movimento aí do Remo. Evidentemente vai ser um time que vai ter problemas durante a temporada, porque é um elenco curto, né, para uma competição extremamente longa, mas tem que se fazer valer a questão que só vai jogar uma competição, né? Só vai jogar uma competição, igual fez o Mirassol no passado. Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, enfim, uma competição entre aspas, né, gente? Vai ter o Campeonato Estadual, vai ter a Copa do Brasil, mas enfim, não vai jogar todas as competições possíveis nessa temporada. E ano passado o Mirassol ele se fez valer muito disso, tá? Enquanto as equipes estavam poupando, estava desfalcada, o Mirassol estava completinho, jogando o campeonato, e durante toda a competição se tornou aí, ou permaneceu no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu bato na tecla de que o Remo tem algo diferente do Mirassol. O Remo tem uma torcida extremamente apaixonada, um estádio que vai viver lotado. Eu costumo falar que jogar lá no Remo, lá no estádio do Remo, lá no Mangueirão, vai ser um desafio para todas as equipes, porque é um ambiente completamente hostil. É uma torcida que canta o tempo inteiro. Então, assim, teremos recordes e recordes de público, com certeza, lá no Mangueirão. Eu acho que o primeiro passo, e o Marcos Braz falou isso, né? Que o primeiro passo para você se manter na Série A e ter uma tranquilidade na competição é você fazer um bom campeonato em casa. Eu acho que em casa o Remo pode ganhar bastante ponto. Não pode se complicar em casa, né? A torcida do Remo, assim como qualquer grande torcida, ela te apoia até onde der. Mas chega um determinado momento que você vê que o time não consegue mais, acaba se voltando contra, vaiando, enfim. Mas, né, dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro, acho que é muito importante você conquistar a maioria dos pontos em casa. Vou dar um exemplo do Bahia, na temporada passada. O Bahia teve quase 80% de aproveitamento em casa. E fora de casa teve 28%. Muito ruim, foi um dos piores visitantes. Mas pelo fato de ter feito uma boa temporada em casa, a equipe do Bahia se manteve ali na briga pela vaga na Libertadores da América e não tomou sustos, né, no que tange a questões de rebaixamento, tá bom? Meus amigos, você que tá comigo aqui no JS, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, todos os dias trazendo vídeos pra você ficar super bem informado aqui no nosso canal. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!